Igreja de Éfeso. Efésios é o 10º livro do Novo Testamento. Passa os 4 evangelhos, passa Atos dos Apóstolos, 1º e 2º aos Coríntios, passa Gálatas, Efésios, antes de Filipenses. Efésios capítulo 5. Glória a Jesus. E que o Senhor encontre o nosso coração disposto a receber a palavra do Senhor com alegria. Glória a Deus. E que a palavra do Senhor, ela nos exorta, nos corrige, nos consola e nos conserva no caminho. Efésios capítulo 5 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabei isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos na luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Até aqui, meus irmãos. Eu peço que você não feche a tua Bíblia, deixe a tua Bíblia aberta, os irmãos podem se sentar. Agora você faz o seguinte, você volta para o capítulo 4 comigo. Nós lemos, melhor dizendo, Efésios capítulo 5, e nós lemos aqui, nós lemos acho que até o 20, né? 21, nós lemos até o versículo 21, mas o texto que eu quero tomar como base para essa ministração está no capítulo 4. A partir do versículo 17, e enquanto nós vamos ministrando a palavra e meditando juntos, você vai acompanhando comigo na sua Bíblia, a cada versículo, porque o capítulo 5 é só um complemento desta mensagem, que eu quero tomar como base o capítulo 4. Este texto, irmãos, o contexto
é um contexto doutrinário, é um texto de exortação, é um texto de reflexão, de auto-reflexão para a nossa vida. E Paulo, quando escreve esta carta, ele diz aos irmãos a obra salvífica de Cristo, o propósito do sacrifício de Jesus. Ele fala sobre o nascimento da igreja, ele fala sobre Jesus ter constituído ministérios para que a sua igreja, o corpo de Cristo, fosse edificado através desse ministério que o Senhor Jesus constituiu, dando dons aos homens. Então Paulo agora ele começa a exortar os irmãos, e eu quero que você acompanhe comigo agora a partir do versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Porque ele diz assim: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Paulo está dizendo aos irmãos, e ele está escrevendo a gentios também, gentios, esse que eu me refiro, são aqueles que não são de linhagem judaica, que nós somos considerados como gentios. E Paulo aqui está escrevendo também para gentios, porque na igreja de Éfeso não havia só judeu. Então, ele está dizendo aos irmãos que os irmãos agora, que receberam a palavra de Deus, que receberam o Evangelho, as boas novas da salvação, porque o Evangelho ele não conforta, mas ele confronta. Ele está dizendo que agora os irmãos, após ter recebido o Evangelho, que eles não andem mais como andam os outros gentios, pessoas que não entregaram a sua vida a Jesus, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não temem a palavra de Deus, pessoas que andam na vaidade do seu sentido. E a palavra vaidade aqui não é vaidade de estética, maquiagem, roupa, não necessariamente isso, como nós estamos acostumados a dizer. Mas a vaidade que Paulo está dizendo aqui, a raiz dessa palavra, ela quer dizer, na vaidade, dizendo sobre coisas vãs, sem sentido, sem propósito, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, porque uma pessoa que não conhece Deus, uma pessoa que não conhece Jesus, que não conhece o Espírito Santo, que não conhece a palavra de Deus, não conhece mais nada da vida. Porque toda a base de tudo da vida, o sentido da vida, está em conhecer a Deus, está em conhecer a seu Filho Jesus, nosso Salvador, conhecer o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, conhecer a sua palavra, porque a sua palavra nos faz saber a sua vontade. Então quem não conhece a palavra de Deus não conhece mais nada da vida, e vive uma vida vã, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, tanto faz como tanto fez, um zumbi, um morto-vivo, não tem vida em si próprio, perdeu a sua própria alma, porque Jesus nos disse: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Nós vivemos numa época em que o que se fala mais alto nas pessoas são três coisas: ter, ser e estar. Ter coisas, ser bem-sucedido e estar bem.
Mas para um salvo em Cristo, para aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, para aquele que recebe o seu Espírito como seu ajudador, seu consolador, para aquele que conhece a palavra de Deus, ter, ser e estar é diferente, porque para os salvos importa ter o nome escrito no livro da vida, ser fiel a Deus e estar com Cristo, estar em Cristo. Porque eu já disse aqui algumas vezes, não basta dizer eu sou cristão, mas a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Então o estar para um salvo não é estar bem, estar numa boa, é estar como? Estar em Cristo. Aqui está todo o fundamento da nossa vida. Então uma pessoa que vive uma vida na sua vaidade, vive uma vida sem propósito, sem eira nem beira, uma folha seca levada pelo vento. E o verso 18 diz: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. A dureza do coração é causada pela ignorância, e a ignorância é causada pelo pecado que os separa de Deus. E o pecado que os separa de Deus é causado por ter entenebrecido o seu entendimento. Esta palavra, entenebrecido, é a mesma palavra para petrificado. Uma pessoa que tem o seu entendimento petrificado, acaba também tendo o seu coração endurecido. Eu disse aqui algumas vezes que você é o que você faz o que você sente o que você entende. Primeiro você compreende algo na sua mente. Quando você entende algo, aquilo desencadeia em você um sentimento. E esse sentimento desencadeia em você uma atitude. Então, é importante a gente entender o Evangelho, entender a palavra de Deus, para que isso gere em você um sentimento, que gere em você uma atitude. Por isso, eu acredito que Paulo escreve aos Romanos, quando nós lemos o capítulo 12, que ele diz: eu rogo pelas misericórdias de Deus, que nós venhamos a entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto inteligente, é o nosso culto racional, e nos renovar pelo nosso entendimento, porque a partir do momento que você entende, você vai agir de forma diferente. Jeremias, no capítulo 9, no versículo 23, ele escreve da seguinte forma: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que faço justiça e benevolência sobre a terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Glória a Deus. Mas para estas pessoas, e Paulo usa uma outra palavra escrevendo a Timóteo, tendo a consciência cauterizada. A cauterização, que é a mesma palavra para calos. Veja, para quem trabalha com construção civil, que está acostumado a pegar na enxada, no cabo da picareta, na marreta, na talhadeira, no ponteiro, tem a mão tão calejada que se pegar um prato com um alimento e o prato estiver quente, ele não sente. Se ele pegar numa panela, dependendo da temperatura que está a panela, ele não sente a quentura. Por quê? Porque a sua mão está calejada. Algumas pessoas estão com o seu entendimento calejado. Já não sente mais, se tornaram pessoas insensíveis. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa insensível. Uma pessoa que já não discerne mais a mão direita da mão esquerda. Uma pessoa que não tem a sensibilidade na audição para ouvir quando é Deus que está falando com ela. E ele diz isso no verso 18.
separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Irmãos, o pior castigo, creio eu, nessa terra, não estou falando do castigo eterno. Quanto ao castigo eterno, não se compara o lago de fogo, que é a segunda morte, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Mas eu acredito que nessa terra, o pior castigo que Deus pode aplicar em uma pessoa é entregá-la aos desejos do seu próprio coração. Porque o coração do homem é mau e perverso. E quando Deus entrega essas pessoas aos seus próprios desejos, ela cai na ruína. É o que nós entendemos quando nós lemos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Que o homem, tendo conhecimento de Deus, não deu glória a Deus, mas antes preferiu servir a criatura do que ao Criador, e a aves e quadrúpedes, e colocou outro Deus, pagão, falso Deus, no lugar do único Deus verdadeiro, que é quem deve ocupar o centro do nosso coração. E no versículo 19 ele diz: os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Os quais, havendo perdido todo sentimento, irmãos, um homem sem Deus, uma pessoa sem Deus, ele não tem nem sentimento. Não tem. Se você pode ver que uma pessoa, se ele está na rua, um homem que não tem a Deus, não teme a Deus, ele não tem sentimento pelo próximo. Esses dias eu vi algo na internet, alguém que atropelou uma idosa, e a idosa se machucou muito, e ele nem parou para socorrer. Quantos casos você já não viu assim? Você que mexe na internet, você que assiste vídeos no YouTube, você já não deve ter visto alguma coisa assim? Uma pessoa que negligenciou ajuda para uma outra que se machucou muito, porque é uma pessoa que não tem sentimento. Uma pessoa separada da vida de Deus, ele perde todo o sentimento. Além de viver uma vida vã, sem propósito, sem sentido, ele perde todo o sentimento. E pasmem, irmãos, existe um slogan no mundo agora, que o dilema é: seja feliz, porque a vida só se vive uma vez. Seja feliz, viva a vida, porque a vida é curta. Se você abre a sua boca para colocar na rede social, ou para dizer para alguém, viva a vida, porque a vida é curta, você está confessando com a tua boca que você não é um salvo. Porque para o salvo, a vida não é mais curta, a vida é eterna. Se o meu corpo tombar, a coroa da glória está preparada para mim. Glória a Jesus. E eu vou dizer, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não é isso? E se o meu corpo tombar, a minha alma é recolhida pelos anjos e levada ao Senhor. Glória a Jesus. A vida para nós, irmão, não é curta, é eterna. Alguém que canta, deixa a vida me levar, a vida, leva eu. Vive de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem um propósito para a sua própria vida, para a sua existência, nem sabe o que está fazendo no mundo. Acha que é mero fruto do amor do papai e da mamãe. Você não veio para cá, irmãos, à toa, para esse mundo. O salmista chega a dizer: os meus dias foram escritos no teu livro, sem que nenhum deles existisse. Você tem um propósito para estar nessa terra. Deus, ele quer usar a sua vida para um propósito. Você não está aqui por um acaso. Você não é fruto de uma poeira cósmica, da explosão do Big Bang ou da evolução que veio do macaco. Você é obra da mão de Deus. Você é criação de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Louvado seja Deus. Você é isso.
Você precisa entender isso. Que você não é só mais um ser humano. Você não é só mais um CPF que caminha sobre a face da terra. Você é obra da criação de Deus. Você é a coroa da criação. Deus formou o homem com as suas próprias mãos. Ele deu ordem para a terra, produza árvore. Ele deu ordem para o mar, produza peixe. Ele deu ordem para as árvores, produza seus frutos. Por isso que quando você arranca uma árvore da terra, ela morre. Porque ela saiu da sua origem. Você tira o peixe da água, ele morre. Porque você tirou ele da origem dele. Assim é o homem separado de Deus. Está morto em seus próprios pecados. Glória a Deus. O céu não é o seu destino. O céu é a sua origem. Você nasceu no coração de Deus. Você não nasceu no ventre da sua mãe. Você nasceu no coração de Deus. Ele te formou com as suas próprias mãos. Você é imagem e semelhança dele. E Paulo está nos orientando. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que andar como filhos de Deus. Andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. Glória a Deus. Se nós dizemos que somos filhos de Deus, então nós temos que andar como filhos de Deus. Não na vaidade dos sentidos como andam os outros gentios. Uma vida sem propósito nenhum. Ao qual, havendo perdido os sentimentos, se entregaram à dissolução para com avidez. Essa palavra, avidez, é a mesma palavra para aquela pessoa que busca desenfreadamente alguma coisa, com ímpeto, com todo o seu desejo, com toda a sua vontade, com toda a sua ganância, buscam cometer coisas más. Aí ele diz o seguinte: mas vós, versículo 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Irmãos, nós vivemos nessa geração, e você sabe, não preciso ficar aqui desenhando, é a geração que mais tem academia, não é verdade? Mais tem academia. Nós estamos, às vezes tem 2, 3 na mesma rua. E os crentes estão tudo enfiado lá dentro, a maioria deles. Abaixa, levanta, malha o glúteo, estica, encolhe, né? Está tudo lá. Certa feita eu estava com muita pressa de chegar em casa, correndo, estava garoando. E eu com pressa para chegar em casa, porque o culto de ensinamento já tinha começado, eu ia chegar atrasado. E eu estava arrasado dentro de mim, porque eu não consegui sair mais cedo do trabalho para ir para o culto de ensinamento, eu ia chegar atrasado. Aí eu estou descendo uma rua correndo, assim, num trote, né? Para não escorregar, não me machucar, que estava garoando. Aí eu cansei, parei, fui andando, passei em frente a uma academia. Quando eu passo em frente à academia, eu olhei para dentro, eu acho que fui impulsionado por Deus, irmãos. Não foi para cobiçar as mulheres que estavam lá dentro malhando, não. Foi impulsionado por Deus. Porque quando eu olhei lá para dentro, eu reconheci uma pessoa. Uma mulher que estava lá dentro, com a calça leg, roxada até o talo, malhando, fazendo um agachamento. E eu olhei aquilo, irmão, o que tem? Estava cuidando do corpo. O que tem se ela fosse uma ímpia? Ela era regente do grupo das irmãs da igreja. E eu novo convertido. Só que eu tinha tanto Jesus no meu coração que eu não me escandalizei com aquilo. Eu parei na frente da academia, apontei a mão lá para dentro e falei: Jesus, liberta ela. Parece que ela escutou, que ela olhou para mim e viu que eu mão esticada assim, ó, Jesus, liberta ela, tira ela dali. Porque ela estava lá, e depois aí no culto do domingo estava lá, regendo as irmãs, cantando louvor. E no dia do culto de ensinamento, enfiada dentro da academia, fazendo agacha e levanta, estica e escorre. Ô irmão, não se escandaliza. Mas nós vivemos essa geração.
essa hora, hoje, domingo, eu não sei se tem academia aberta por aí de domingo, mas irmão, você passa durante a semana, a academia está lotada, cheia de gente, e você vai ver lá dentro um monte de crente, tudo enfiado lá dentro. Ainda tem uns que tem a audácia de pegar o celular e postar assim, ó, indo cuidar do templo do Espírito Santo. Ainda posta no status, tem a pachorra de postar no status assim, hashtag indo cuidar do templo do Espírito Santo. Vai te converter, não dá vontade de dizer para ela, vai te converter, filho, seja crente. Não é verdade? Agora, faça exercício na sua casa, para você não ser uma pessoa sedentária, faça exercício. Não estou dizendo que é pecado você cuidar do seu corpo, não interprete mal. Cuide do seu corpo. Não tenho nada contra quem faz a sua dieta balanceada, com proteína, peito de frango, não tenho nada contra. Cuide do corpo, cuide da sua saúde. Não seja uma pessoa sedentária. Mas Paulo diz que o exercício físico é pouco proveitoso. É proveitoso, mas é pouco. Por quê? Porque nós não somos só corpo, nós também somos alma. E nós devemos cuidar da nossa alma. E a forma que nós cuidamos da nossa alma é alimentando ela com a palavra de Deus. O que te motiva a vir para a igreja? O que motiva outras pessoas a irem para a igreja? Será que é uma batida de pandeiro, um toque de música, uma bate